Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Embora os místicos não tenham falado em campos de energia nem em formas bioplásmicas, suas tradições, que remontam a mais de 5.000 anos em todas as partes do globo, se harmonizam com as observações que os cientistas começaram a fazer recentemente. Tradição espiritual. Adeptos de todas as religiões falam em experimentar ou enxergar luz em torno da cabeça das pessoas. Através de práticas religiosas como a meditação e a oração, eles atingem estados de consciência ampliada que lhes abrem as capacidades da percepção sensorial elevada. Antiga tradição espiritual indiana de mais de 5.000 anos menciona uma energia universal denominada prana, vista como o constituinte básico e a origem de toda a vida. Prana, o alento da vida, move-se através de todas as formas e lhes dá vida. Os yogis praticam-lhe a manipulação por meio de técnicas de respiração, da meditação e de exercícios físicos destinados a manter estados alterados de consciência e a juventude muito além do espaço normal de vida. Os chineses, no 3º milênio antes de Cristo, postulavam a existência de uma energia vital que davam o nome de Qi. Toda a matéria, animada ou inanimada, se compõe dessa energia universal e dela se impregna. O Qi contém duas forças polares, o Yin e o Yang. Quando Yin e Yang estão equilibrados, o sistema vivo estadeia a saúde física. Quando, porém, estão desequilibrados, daí resulta um estado mórbido. Um excesso de força do Yang redunda em atividade orgânica demasiada. Quando o Yin predomina, é causa de funcionamento insuficiente. Qualquer um desses desequilíbrios acarreta uma moléstia física. A antiga arte da acupuntura se concentra na equilibração dessas duas forças, o Yin e o Yang. A Cabala, teosofia mística judaica que teve início por volta de 538 a.C., refere-se às mesmas energias como a luz astral. As pinturas religiosas cristãs retratam Jesus e outras figuras espirituais cercadas de campos de luz. No Antigo Testamento existem inúmeras referências à luz em torno das pessoas e ao aparecimento de luzes, mas, no correr dos séculos, esses fenômenos perderam o significado original. A estátua de Moisés, de Miguel Ângelo, por exemplo, mostra o Carne-Yin como 2 chifres na cabeça, em lugar dos 2 raios de luz a que o termo originalmente se referia. Em hebraico, essa palavra tanto significa chifre como luz. Em seu livro Future Science, John White enumera 97 culturas diferentes que se referem aos fenômenos áuricos com 97 nomes diferentes. Muitos ensinamentos esotéricos, os antigos textos védicos hindus, os teosofistas, os Rosacruzes, o povo da medicina americana nativa,
os budistas tibetanos e indianos, a Sra. Blavatsky e Rudolf Steiner, para citar apenas alguns, descrevem pormenorizadamente o campo da energia humana. Há pouco tempo, muita gente com estudos científicos modernos adicionou algumas observações no nível físico concreto. Tradição científica de 500 a.C. até o século XIX. Em todo o discurso da história, a ideia de uma energia universal que impregna toda a natureza foi defendida por muitas mentes científicas ocidentais. Essa energia vital, percebida como um corpo luminoso, foi registrada pela primeira vez na literatura ocidental pelos pitagóricos por volta de 500 a.C. Sustentavam eles que a sua luz produzia uma série de efeitos no organismo humano, incluindo a cura de doenças. No século XII, dois eruditos, Boyrach e Liebelt, viram que os humanos possuem uma energia capaz de causar interação entre indivíduos à distância. Relataram eles que uma pessoa pode exercer um efeito salubre ou insalubre sobre outra com sua simples presença. Onouto Paracelso, na Idade Média, chamou a essa energia Iliaster e disse que Iliaster se compõe ao mesmo tempo de força vital e de matéria vital. O matemático Helmont, no século XIX, visualizou um fluido universal que impregna toda a natureza e que não é uma matéria corpórea e condensável, mas um espírito vital puro que penetra todos os corpos. Segundo Leibniz, o matemático, os elementos essenciais do universo são centros de força que contêm o seu próprio manancial de movimento. Outras propriedades dos fenômenos da energia universal foram observados no século XIX por Helmont e Mesmer, o fundador do mesmerismo, que depois se transformou em hipnotismo. Afirmaram eles que os objetos animados e inanimados podiam ser carregados com esse fluido e que os corpos materiais podiam exercer influência uns sobre os outros à distância, o que subentendia a existência de um campo de certo modo idêntico ao campo eletromagnético. O conde William von Reichenbach passou 30 anos, em meados do século XIX, fazendo experiências com o campo, a que dava o nome de força ódica. Ele descobriu que essa força exibia muitas propriedades semelhantes às do campo eletromagnético que James Clerk Maxwell descrevera anteriormente no século XIX. Ele também descobriu que muitas propriedades eram exclusivas da força ódica e determinou que os polos de um ímã exibiam não só a polaridade magnética, mas também uma polaridade única, associada ao campo ódico. Outros objetos, como os cristais, manifestam igualmente a polaridade única, sem que eles mesmos sejam magnéticos. Os polos do campo de força ódica têm como propriedades subjetivas o serem quentes, vermelhos e desagradáveis, ou azuis, frios e agradáveis, à observação de indivíduos sensíveis. Além disso, precisou que polos opostos não se atraem, como acontece no eletromagnetismo. Descobriu que com a força ódica, polos semelhantes se atraem, ou o semelhante atrai o semelhante. Esse é um fenômeno áurico importantíssimo, como veremos mais adiante. Von Reichenbach estudou a relação entre as emissões eletromagnéticas do Sol e as concentrações associadas do campo ódico. Descobriu ainda que a maior concentração dessa energia
se encontra dentro das áreas vermelha e azul-violeta do espectro solar. Afirmou que cargas opostas produziam sensações subjetivas de calor e frio em graus variáveis de força, relacionáveis com a tabela periódica por uma série de testes fortuitos. Todos os elementos eletropositivos davam aos sujeitos sensações de calor, produziam sensações desagradáveis. Todos os elementos eletronegativos pendiam para o lado frio, agradável, com o grau de intensidade da sensação paralela à sua posição na tabela periódica. Essas sensações, que variavam entre o quente e o frio, correspondiam às cores espectrais que variam entre o vermelho e o anil. Ele verificou que o campo óptico pode ser conduzido através de um fio, que a velocidade da condução é muito lenta, aproximadamente 4 metros por segundo, ou 13 pés por segundo, e que a velocidade parece depender mais da densidade da massa do material do que da sua condutibilidade elétrica. Ademais, os objetos podiam ser carregados dessa energia de um modo análogo ao com que se carregam pelo emprego de um campo elétrico. Outras experiências demonstraram que parte do campo pode ser focalizado como a luz através de uma lente, ao passo que outra parte flui à volta da lente da mesma maneira com que a chama de uma vela flui em torno de objetos colocados no seu caminho. A porção defletida do campo óptico também reagiria como a chama de uma vela exposta às correntes de ar, sugerindo que a composição se assemelha à de um fluido gasoso. Pelo que se depreende desses experimentos, o campo áurico tem propriedades que dão a entender, seja ele não só de natureza particulada, como um fluido, mas também energética, como as ondas de luz. Von Reichenbach também descobriu que a força do corpo humano produz uma polaridade semelhante à que se acha presente nos cristais ao longo dos eixos principais. Baseado nessa evidência experimental, descreveu ao lado esquerdo do corpo como um polo negativo e o direito como um polo positivo. Este é um conceito semelhante ao dos antigos princípios chineses do Yin e do Yang mencionados acima. Observações feitas por médicos do século XX. Podemos inferir dos parágrafos precedentes que os estudos até o século XX foram levados a efeito para observar as diferentes características de um campo de energia que envolve os humanos e outros objetos. A partir de 1900, muitos médicos também se interessaram pelo fenômeno. Em 1911, o Dr. William Gilner, médico, relatou seus estudos do campo da energia humana, tal como se fosse visto através de telas e filtros coloridos. Escreveu ter visto uma névoa brilhante ao redor de todo o corpo em 3 zonas. A. Uma camada escura de cerca de 6 milímetros mais próxima da pele, cercada por B. Uma camada mais vaporosa de cerca de 25 milímetros de largura que fluía perpendicularmente ao corpo, e C. Um pouco mais para fora, uma delicada luminosidade externa de contornos indefinidos, de cerca de 152 milímetros de espessura. Averiguou Quilner que a aparência da aura, como lhe chamou, difere consideravelmente de sujeito para sujeito, dependendo da idade, do sexo, da capacidade mental e da saúde. Certas moléstias apareciam como manchas ou irregularidades da aura, o que o levou a desenvolver um sistema de diagnósticos
na base da cor, da contextura, do volume e da aparência geral do invólucro. Algumas doenças que ele diagnosticou dessa maneira foram infecções do fígado, tumores, apendicite, epilepsia e distúrbios psicológicos como a histeria. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.